Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos fiéis, este é o último domingo antes da Ascensão do Senhor. E cá, Cristo já nos deixa bem preparados para que vá ao Pai. E de junto do Pai, nos dê o grande dom do Espírito Santo, o amor do Pai e do Filho, que vem a nós e faz em nós sua morada. Este é o grande dom, esta é a grande dádiva, este é o trunfo da Igreja, o Espírito Santo, que habita em cada fiel e na Igreja inteira, em todos os tempos e em todos os lugares. Cá, Cristo nos ensina a pedir. O nosso tempo é um pouco arrogante. Nós não temos muitas orações de petição. Ou temos, mas pedimos errado. Por vezes vemos uma espiritualidade um tanto infantil, como o da criança, que diz à sua mãe: quero água, quero chá, quero bolacha. Tão imperativa, tão soberba. Por vezes, em algumas linhas de espiritualidade, nos tornamos como crianças mimadas, dando ordens aos quereres, para que Deus nos atenda por obrigação. Como uma criança pequena, entende que o pai e a mãe lhe têm a obrigação de lhe dar. Claro, quando a criança amadurece um pouquinho, começa a perceber a gratuidade, a gentileza, a bondade. Se bem educada, senão desanda tudo. Pode chegar aos 30 ou 40 anos fazendo a mesma coisa. Me dá um carro, me dá uma casa, me dá isto. Petições deste jeito não são aquelas que Cristo nos ensina a fazer. Nos ensina a pedir coisa superior, coisa do alto. O sumo bem é pedir o próprio Espírito Santo. Como devemos rogá-lo sempre? Padre, já sou crismado, bem batizado. Pedi e recebereis. Os sacramentos são uma fonte inesgotável da graça. Por mais que tenha sentido o seu efeito, ainda tem muito mais a se realizar deste sacramento que recebeu. O que Cristo nos diz hoje é que o Pai nos ama e que quer nos dar todos os bens, os mais elevados. E cá podemos nos perguntar: por que pedir, se já sabemos que Deus nos quer dar? Aí está a soberba de quem precisa, mas não pede. Porque se Deus tem um tesouro infinito, Cristo nos ensina a pedir, mesmo nos amando, sabendo de todas as coisas e compreendendo a necessidade que temos. Não é para convencer Deus a ser bom, não precisa disso. Deus é sempre bom. Não é para convencer Deus a te amar, já o ama, te criou por amor, te redimiu por amor, te sustenta por amor. O amor dele te santifica cada dia, nesta sagrada liturgia também. É preciso entender que duas são as virtudes que tecem toda a estrutura de uma verdadeira vida espiritual: fé e humildade. A fé nos vem dos apóstolos, nos vem do batismo, é revelação divina e virtude teologal infusa. É adesão pessoal e consciente. Sempre cresce mais, mas precisa do berço da humildade, para que se assente, crie raízes em terra boa e profunda. Por isso o Senhor nos ensina a pedir, para que a humildade cresça em nós.
Somos necessitados da graça de Deus. O ar que respiramos, o sopro de seu espírito vital, o sustento de nossa vida, o estarmos aqui, tudo isto é graça de Deus. Necessitamos incessantemente dela. Precisamos também nos considerar pequenos e necessitados na nossa empreitada espiritual. Sem mim, nada podeis fazer, nos lembra o Cristo no Santo Evangelho. É preciso reconhecer a necessidade que temos de Deus e nos colocarmos no lugar de criaturas suas, não usurparmos o lugar de Deus, nos imaginando deuses. A humildade faz crescer. Um professor me ensinou que quando se pede uma vez, ainda se age com soberba. Me dê água. Quando se pede uma segunda vez, se pede suplicante. Me dê água. Quando se pede uma terceira, quarta, quinta ou sexta vez, começa-se a suplicar. Me dê água. E nesta forma de pedir, é quando a humildade começa a agir. Quando reconhecemos a majestade de Deus, para que a soberba não sufoque a humildade, o Senhor nos ensina a pedir o que Ele já nos reservou a dar. Pedir o Espírito Santo, pedir as virtudes, pedir a sua graça para cumprirmos os deveres de nosso estado de vida. Só não precisa de nada quem nada faz. Quem está empenhado em uma obra grande está sempre precisando da intervenção de Deus. Quem não tem ninguém por si, basta-se a si mesmo. Quem é alguém para os outros, precisa da graça de Deus para fazer o bem que não consegue pelas próprias forças. Na paternidade, no sacerdócio, no amor ao próximo, nas obras que o Senhor nos pede como dom de nossa vida, encontramos o limite de nossa vontade, de nossas virtudes, de nossa competência. E quando batemos neste muro intransponível, precisamos que Deus abra a porta da graça. Como é difícil educar os filhos. Quando pequenos, são tão exigentes. Quando maiores, tão rebeldes. Quando formados, tão ingratos. Nisto, queridos pais, é preciso pedir. E pedir em nome de Cristo, que dá a vocação e os meios a ela. Ali vem a graça sobrenatural, a qual não conseguimos pelas nossas habilidades, pela nossa própria prática. Como é difícil o sacerdócio. No começo, parece ser tão fácil. Vou rezar a missa, vou atender as confissões, vou distribuir os sacramentos, vou dar as direções espirituais. Depois de um tempo de prática, se percebe que sozinho nada se pode fazer. É preciso pedir e implorar a graça de Deus. Dá-me capacidade, dá-me virtude, dai-me de ti, pois nada posso. Toda obra que o Senhor nos pede a realizar não pode ser feita única e exclusivamente por nossas mãos. Precisa da dele, porque não tem um fim em si mesmo, tem fim sobrenatural e divino. Seu fim último é a própria obra de Deus em nós. Que nestes dias
que nos preparamos para a ascensão do Senhor, que Ele sobe à direita do Pai e de lá, como nos lembra o credo, roga por todos nós, possamos fazer desta liturgia e de todas as nossas orações e da própria vida uma santa e verdadeira petição da graça sobrenatural que o Pai quer nos dar por amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.